Você sabia que as suas roupas antigas agora podem ser recicladas, renovadas e reutilizadas? E que a GreenMatch cuida de tudo, desde a logística, envio do material para a triagem, controle dos procedimentos de reutilização, até a reciclagem e renovação? Isso mesmo. Então fique com a gente mais esse episódio do Green Talks e saiba tudo isso e muito mais. Eu sou o Fábio Correia e você vai ouvir mais um Green Talks, um podcast da GreenMatch, uma empresa verde de verdade, que nasceu com o propósito de ser parte integrante de uma mudança histórica, com base em um novo mindset sustentável e regenerativo. Nós teremos aqui 3 convidados, mas eu gostaria de iniciar apresentando aqui o Jean, porque o Jean, ele é o Head de Marketing da GreenMatch, e eu gostaria, Jean, que você se apresentasse e também falasse, já logo de cara aqui, sobre o Regenera. O que seria o Regenera? Então, por favor, se apresente e conte pra gente o que é o Regenera. Oi, Fábio, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês. Sou Jean, fico responsável aqui pelo marketing da GreenMatch. Estou no projeto desde o comecinho, então acompanhando bastante aí cada etapa. E hoje estou aqui com um enorme prazer de conseguir contar um pouquinho mais da história do Regenera, né? Então, aí daqui a pouco a gente chama os nossos convidados. Mas o que é o Regenera, né? O Regenera, ele surge de uma necessidade que às vezes ela passa despercebido por todos nós, né? Então, a gente sabe de todos os efeitos e os impactos da indústria têxtil no meio ambiente, e principalmente do jeans, né? Então, hoje o jeans aí é um grande poluente, se a gente fala em questão de água. Ainda tem cadeias que tem o reuso da água no processo, mas ainda assim, para fazer um jeans, vai água, vai energia, vai CO2. E o jeans é aquela peça que não acaba nunca, né? Mas todo ano a gente está comprando uma calça nova, né? E a gente traz aí um ponto muito importante no Regenera, que é conseguir dar destino para todo esse jeans que seria considerado um resíduo, né? Porque hoje ou você faz uma doação, mas ainda assim muitas pessoas acabam descartando essas peças, e essas peças vão parar em aterros sanitários, elas vão contaminar solo e vira lixo, né? Então, como que a gente traz aí uma alternativa para isso não virar lixo, né? Então, o papo de hoje é muito legal porque a gente vai falar aí muito de arte, né? Eu acho que além de você conseguir ressignificar, você enxergar aquilo com outros olhos, né? Legal. Então, a gente tem aí, não vou me adiantar com spoilers, mas a mesa de hoje está cheia de gente talentosa, que faz acontecer, e o Regenera, ele faz exatamente isso, né? Então a gente fica responsável como empresa de fazer toda essa coleta, essa triagem. Então hoje, se você tem uma peça que ela tá guardada em casa, que você não vai destinar ela para doação, porque ou ela tá com algum rasguinho, ou ela não dá para ser utilizada por outra pessoa, você pode entrar em contato com a gente. Ao longo da nossa conversa a gente explica um pouquinho melhor desse processo, mas a gente faz toda essa triagem, faz a logística reversa, e a gente conecta, de fato, toda essa matéria-prima com quem faz acontecer, né? Que são todos esses nossos artesãos aí que fazem essa mágica e transformam esse jeans em peças incríveis que a gente vai ver aqui hoje, né? Então, o Regenera é, de fato, o regenerar-se, né? Muito bom. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua fala inicial e parabéns por participar desse projeto maravilhoso, né? Eu acho que cada vez mais nós ouvimos temas, né, ligados à sustentabilidade, mas percebo que isso é muito raso ainda, né? Eu acho que é uma mudança realmente de cultura, uma mudança de mentalidade, né? Como eu disse no começo, uma mudança de mindset mesmo, né? E para que isso aconteça, eu acho que empresas como a GreenMatch, né, que estão agora à frente, né, como um programa desse aqui, o Green Talks, trazendo pessoas super importantes desse meio, a gente vai conseguir criar uma conscientização muito maior. Então, parabéns pelo programa, Jean, obrigado pela presença. Mas não temos somente o Jean, né? Nós temos mais 2 convidados muito especiais aqui. Nós temos a Karina Jardim, ela é costureira, artesã e design. E temos também o Alex Zariol, ele é artista plástico e fundador da Trapos e Cia.
Então, eu gostaria de dar boas-vindas aos dois. Primeiramente, a Karina. Karina, seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao Green Talks. Gostaria que você se apresentasse com palavras melhores do que as minhas. Bom dia a todos, tudo bem? Sou a Karina, sou de Adamantina, no interior de São Paulo. Legal. Sou a fundadora da Jardine, que faz a utilização de resíduos têxteis e upcycling também, customização também, e todo para gerar menos impacto ambiental, né? E a gente está tentando cada vez mais tirar esses lixos e transformar em outros materiais utilizáveis, úteis, duráveis e com uma estética boa, né? Não simplesmente só pegar e fazer. Igual o colchão inflável, o guarda-chuva, que geralmente são bem descartados. E essa missão, assim, da sustentabilidade está cada vez mais forte, porque são muito descarte. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Não simplesmente só criar coisas novas. Igual a parte da costura, né? É muito assim, quem trabalhava em fábrica, quem trabalha em fábrica vê isso muito acelerado e isso dá uma coisa estranha na gente. Quando roda a chavinha, né, já é difícil voltar para trás. Legal, muito bom. Prazer em tê-lo aqui à nossa mesa do Green Talks. Obrigado pela sua presença. Alex, Obrigada. por favor, se apresente, conte um pouco aí sobre essa sua inserção nesse mundo, enfim, se apresente. Bacana, gente. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. Acho que essas oportunidades são sempre boas para a gente poder estar falando de sustentabilidade, né? Sim. E eu acho, até dentro de muita coisa que eu fico vendo, quando você fala sustentabilidade, as pessoas acham que é modismo. É uma palavra bonita, é uma palavra cool de se falar, mas é algo bem mais sério mesmo. Então, assim, prazer mesmo de poder estar tendo essa honra de falar um pouco do meu trabalho. Eu sou artista plástico, né? Eu até hoje já me considero, me apresento como artista plástico sustentável, porque na verdade eu comecei sempre como artista plástico, sempre foi. Legal. Usava até o termo que a Karina falou que era customização. Então eu só trabalhava com a área de customização. E a sustentabilidade, hoje que é um nome mais forte, é mais comentado, eu vi que eu já era e não sabia. O mesmo lance do upcycling, né? Que hoje é um termo forte, falado por muita gente, e eu já fazia isso sem saber que era isso. Então, acabo fazendo, sempre transformando as coisas, né? E vamos falar um pouco de tudo aí, Legal. de tendência, Vambora. do que é importante mesmo a gente estar observando dentro desse meio. Muito bom, muito bom. Obrigado pelas suas primeiras falas. Com certeza o papo vai ser muito bom hoje aqui. E eu já queria iniciar aqui com a Karina, puxando, Karina, uma pergunta aqui para você, né? Eu queria que você contasse, né, sobre a sua trajetória nesse mundo de costureira, artesã, de repente alguns desafios aí que você passa, né, por seguir essa profissão, essa carreira, enfim, esse conceito aí de trabalho. Conta um pouquinho pra gente. Uhum. Olha, desde criança eu fazia as roupas das minhas Barbies. Então eu costurava tudo à mão, com a minha mãe me ensinando. Só que ela não sabe costurar, ela só me ensinou a costurar à mão. Então eu fazia as roupinhas delas todas. Aí chegando na adolescência, já comecei a fazer as customizações. Pegava a roupa do meu irmão, da minha mãe, e transformava para mim. Aí, um pouco mais tarde, lá para os 17, eu entrei num curso de fundo social aqui da minha cidade, que é onde eu aprendi a costurar em máquina realmente. Aí daí não parei mais. Aí eu fui só observando o que a moda faz, né? Tipo, o descarte enorme que ela transforma, né? Que eu trabalhei na fábrica depois de um tempo. Então eu vi aquilo e eu falava, não, tem como usar esses retalhos, sabe? Foi onde eu comecei a utilizar os meus materiais de lá e vendo possibilidades com outros, né? Com guarda-chuva, com colchão inflável, pesquisando e vendo também pessoas utilizando esse material e eu
queria também utilizar para evitar esse descarte tão grande, porque um colchão inflável é enorme na natureza, né? Então, para evitar, a gente tenta reutilizar ele também com higienização. Foi um desafio grande, porque eu não sabia como utilizar ele, eu não sabia como mexer com ele. Que até hoje foi o mais assim, sabe? Porque tecido é fácil, tecido você muda a agulha e vai indo. Mas de colchão, não. Você tem que trocar o cacador, tem que trocar a agulha, às vezes tipo de linha. Então, eu fui aprendendo tudo isso sozinha, porque tem pouco assunto, poucas pessoas que falam sobre esse tipo de materiais na internet. Então, o pouco que tem, quase não fala. Então, você tem que ir se virando Boa, também, né? Igual mexer com muito bom. jeans grosso. É muito ruim costurar com esses jeans grossos na máquina, assim. Dói o braço, dependendo do que você vai fazer, né? Você tem que fazer um esforço a mais. Igual a parte reta, né? Você faz as bolsas, né, Alex? Então já é Isso. bem mais tranquilo, só vai deslizando. Aí tem coisas curvas, você tem que fazer uma curvinha, porque ela tem que ficar bonitinha, né? Senão vai franzir tudo. Então, Sim, isso aí, essas coisas a gente vai aprendendo tudo sozinho, porque. E é na prática, isso é até bom, né? Porque às vezes a pessoa vai te explicar, não vai ser a mesma coisa. Você tem que pegar ali e aprender. E eu aprendi isso muito na fábrica, quando eu trabalhei lá. Então, foi conhecimentos enormes, só que são desafios que a gente vai procurando internamente, vai melhorando sozinho, assim, vai acompanhando, vai vendo os desafios e procurando a melhoria ali, né, juntamente, para não dar erro, não estragar nada, porque máquina é uma coisa cara, para não quebrar. Então, tudo isso a gente tem que ir sozinho, basicamente. legal. Depois, Não, então, muito quando bom. você vai nessa parte, é sempre um desafio. Eu percebi uma coisa assim que você falou, né? Você trabalhava na fábrica. Então é interessante, né? Porque a mudança de mentalidade, às vezes a gente fala, o pessoal não entende o que que é, né? Você trabalhou numa fábrica e você sabia como que fazer o processo para construir uma roupa nova, do zero, né? Só que como o seu olhar, né? Você trouxe para um olhar de sustentabilidade, você mudou a sua mentalidade, né? Talvez não tenha mudado, talvez você já tenha nascido com isso, né? Pelo que você falou das bonecas e tal, você já tinha essa mentalidade. A única coisa que você, em algum momento, você reverteu esse aprendizado que você teve na fábrica para fazer a roupa nova, para fazer, usando aquele aprendizado para fazer com o que sobra, né? Para não virar lixo, né? Então, quer dizer, Sim, a costura, talvez, né? Eu sou leigo no assunto, mas, tecnicamente falando, mas você vai costurar uma coisa nova, talvez a técnica seja a mesma para você costurar uma coisa que não está tão nova. Claro que tem algumas vertentes, mas o princípio deve ser o mesmo, né? Então, eu acho que a mudança de mentalidade é isso, né? A mesma situação com olhares diferentes, com ressignificado daquilo, né? De como fazer. Então, acho que isso é muito legal. Parabéns aí pela sua história e eu percebi que você já nasceu com isso, né? Você já nasceu com essa chavinha já, né? Então isso é importante, né? eu Muito gosto. bom. Mas Posso assim, fazer quando era as roupas da fábrica, ela é um tecido plano, reto, que você já coloca o molde É ali, é isso que o mais Alex ia fácil. falar Agora, aqui, ó. quando você trabalha com resíduo, é muito mais difícil. Tipo, é um Entendi. quebra-cabeça Boa. enorme. Você pensa 3 vezes mais para você Não, encaixar um legal. molde em algum resíduo. Então, mas Legal. antes de lá eu É, já tinha essa mentalidade de sustentabilidade, só que lá aumentou, porque eu via muito descarte lá e eu ficava meio assim por conta disso. Era inevitável, porque eu sei que não dava muito tempo para utilizar aqueles resíduos, né? Porque tem produção, tem hora marcada, tem dia de entrega, enfim. Sim. Mas o que eu conseguia pegar de lá para transformar nas minhas coisas, eu sempre fiz. Boa. Muito bom. O Alex ia fazer um comentário que acho que é mais ou menos isso, né, Alex? porque quando você. O que ela falou tem todo sentido, porque quando você trabalha com um tecido plano, é fácil Sim. você fazer. Agora, quando você vai trabalhar com resíduo do que sobrou do tecido Tá. plano,
não é tão simples. Entendi. Por exemplo, eu tenho uma colega que trabalha com resíduo da indústria, onde eles juntam todo o tecido plano e aquelas ondinhas que sobram entre as modelagens, foi semanas para entender como juntar essa rebarba que sobra para poder fazer um outro tecido plano de resíduo. Nossa. Então não é tão simples, porque tecido você vai lá, compra. Faz sentido. Pega da indústria, compra, modelagem em cima e você faz e dá para a costureira, ela costura. Agora o resíduo, para você entender como você tem que juntar, sobre o lance de ferramentas, a agulha que você tem que usar para poder fazer. Eu até tenho um lance que eu falo assim, é muito doido, eu ainda encontro pessoas que quando eu falo que eu trabalho com sustentabilidade, com bolsa reciclada, no português claro, Sim. eles acham que, beleza. Uma vez eu encontrei uma mulher que ela falou, você coloca um zíper? Eu falei, não, é que dá um certo trabalho. Nada, é só botar um zíper e fazer uma costurinha. Sim. Então você encontra pessoas assim, que é lógico, eles não entendem esse processo de criação do resíduo. Tá. Eu achei interessante isso que você falou e talvez seja até um ponto para a gente colocar uma provocação aqui, que é em relação à criatividade, inspirações e tal. Porque, como vocês disseram, pegar um tecido que já foi reutilizado, já foi amassado, já foi lavado, né? Enfim, já está naquele estado bem diferente do que o inicial. E isso, ele traz uma dificuldade maior. Sim. E a gente sabe que tudo que traz uma dificuldade maior para a gente, quando a gente tem aquele propósito, vou fazer acontecer, quanto mais difícil, mais criativo às vezes nós somos. Às vezes não, nós temos que pensar mais, né? Porque a dificuldade é maior. E isso acho que é um gancho até em relação às inspirações, né? Porque talvez você pega um tecido que o corte dele não vem retinho, tá amassado, enfim, ele inteiro não dá toda a região ali da área da bolsa, por exemplo, que você faz, você vai ter que pegar um outro tecido para juntar, e isso acaba sendo um gatilho para você ter mais criatividade, né? Sim, por exemplo, até o meu trabalho, por mais que eu tente falar, eu vou fazer um trabalho simples, vou pegar um resto de um tecido e vou criar uma bolsa. Não, eu começo a juntar peças. Tá. E mesmo que de repente eu gosto de fazer bolsas a arte livre, sem ter que usar modelagem. Tá. Mas mesmo quando eu uso modelagem, se eu vejo que da minha peça vai me sobrar ainda uma rebarba, eu aproveito aquilo. Legal. Que é onde eu já vou pensando, não, isso não vai pro lixo como eles estão fazendo. Eu vou desenvolver uma outra coisa para eu ter que jogar, descartar o mínimo do mínimo do mínimo. Muito bom. E aí eu vou pegar como exemplo aqui a Karina. A Karina comentou ali quando era pequena, das bonecas e tal, né? Então, quer dizer, já vem desde criança, né, essa mentalidade, né, esse olhar. E aí eu queria saber de você, Alex. Você tem hoje uma empresa, você é artesão e tal, mas de onde que surgiu isso? Conta um pouco, de onde que veio essa inspiração? É familiar? É algum lugar que você visitou? Enfim. Um dia eu já até publiquei no meu Instagram que eu tô adotando uma avó. Eu preciso de uma avó. Adotando uma avó. Boa. Porque a minha, quando eu tinha, sei lá, os meus 8 anos, é muito engraçado, porque a minha criatividade é muito visual. Eu preciso ver para criar. E teve uma vez que eu precisava fazer um ponto de crochê para um trabalho meu, e eu me lembrei. Então, para você ver que eu já tinha o upcycling lá de trás e não sabia que era. Hoje o leite é em caixinha. Anos atrás, anos 80, acho que isso, era saquinho. Sim. E toda a família tomava leite, muito. Então a gente guardava os saquinhos de leite, levava para minha avó, ela cortava em tiras, e sempre eu, com 8, 9 anos, sentado ao lado dela, ela crochetando, e ela fazia tapetes com um saquinho de leite. Nossa. E agora, sei lá, acho que com, sei lá, uns 5 anos atrás, eu falei, putz, eu precisava fazer uma parte de crochê. Mas nunca peguei no crochê. Me lembrei
que eu via minha avó fazendo, eu consegui me lembrar do ponto que ela fazia com o fio do saquinho de leite e consegui desenvolver. Olha isso. Então você vê que as minhas inspirações já vêm lá da minha avó. Meu pai era técnico de televisão e ele criava objetos assim surreais. Enquanto ele estava consertando uma televisão, que era tudo TV de tubo, né? Uhum. Então, enquanto ele estava consertando uma televisão, ele estava fazendo um carrinho com alguma peça da TV. Ah, legal. E ele dava aquilo pra gente. Então já tinha essa inspiração. Boa. Minha mãe, costureira profissional, daquelas que fazia roupa em 24 horas, ela já criava o melhor vestido para cliente dela, então eu sempre ficava no ateliê dela vendo ela fazendo. Mas ela era muito ativa, então ela fazia pinturas em cerâmica, e engraçado que por eu ser o caçula, né, não podia ficar sozinha em casa, ela me carregava. Então eu me lembro até hoje, uma vez num salão enorme, ela fazendo o curso de cerâmica, eu pequenininho, sentadinho no canto, assim, esperando ela terminar pra gente ir embora, e eu vendo como elas faziam. Então até hoje eu sei craquelar um vaso de cerâmica, porque com 9 anos eu tava lá dentro e eu Olha vi. só. Então eu venho com essas inspirações. Então Legal. para mim foi sempre muito fácil olhar um objeto e conseguir transformar e ressignificar ele de uma outra forma. Muito bom, muito bom. Eu vejo até nessa sua fala, eu pensei assim, né? O papel hoje das famílias com filhos e tal, né? Porque vocês dois, né? Tem histórias que vocês já vêm de criança. E hoje, né? Nós que temos filhos, eu tenho 2. Então, qual que é o nosso papel também, né? Nessa próxima geração, né? Porque a gente ouve falar de sustentabilidade, é legal, concorda. A questão do lixo, separa, entre aspas, separa, né? Às vezes nem sabe separar o lixo. Joga a caixa da pizza com o resto de pizza no reciclado, achando que que é reciclado, Sim. mas não é, enfim, né? Mas aí é outro tema, é outro episódio. Mas o que eu quero dizer assim, né? O quão importante é nós, como família, né? Disseminar isso, começar na própria família, né? Que eu quero dizer, né? Que às vezes a gente quer levar para o mundo, mas começa dentro de casa. Sim. Vocês dois deram 2 histórias que vocês começaram isso dentro, né? Vocês tiveram essa chance de participar de situações que vocês hoje estão onde vocês estão, né? Fazendo um trabalho super diferenciado. Então é muito legal isso, a gente colocar essa consciência para você que está ouvindo. Começa pequeno, dentro de casa, né? E você sabe que o que eu vejo hoje, eu entendo que hoje em dia mudou muito o ritmo de vida das famílias. Tá. Então os pais, por exemplo, como os meus pais, antigamente eles tinham mais tempo para parar, para ensinar, para falar, olha, dá para fazer isso. Hoje em dia eu entendo que não. Só que se você for parar para pensar de uma forma bem rasa, hoje em dia quando um pai pega uma garrafa de refrigerante, ele simplesmente joga fora. Os meus pais, naquela época, ele falava, olha filho, essa garrafa de refrigerante, a de vidro, por exemplo, que era descartada, né? Tinha até a retornável, mas era descartada. Dá para fazer um copo. Se cortar aqui com a máquina certa, dá para fazer um copo, dá para fazer uma jarra. Então, ele já ia colocando. Tá. E hoje em dia, eu observo que eu tenho amigos com famílias, então às vezes passa um final de semana e eu vejo que simplesmente eles pegam aquela garrafa de plástico e jogam fora, em vez de eles, né, comentar, que é algo bem simples. Parece meio doido, né, falar, esse cara tá surtando, né? Não, mas olha, essa garrafa aqui, filho, sabia que dá pra fazer X coisa? Legal. Um vaso, não sei o quê, e não, é uma coisa, então... Passam várias oportunidades, né? A educação... Se for falar assim, mas isso não vai mudar, muda. Sim, com Muda. certeza. Conta-gotas. Legal, muito bom. E também desperta a criatividade, né? Eu acho que, paralelo a isso que vocês estão falando, tem um lado criativo também envolvido, né? Eu acho que isso é muito bacana. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês 3. Upcycling. Talvez, para algumas pessoas é claro esse termo, talvez para outras não é claro. O que seria? Eu quero que vocês expliquem. O que é upcycling? Vamos lá, Jean. Vamos lá. Joga a bola. Tava aqui me segurando para conversar com vocês. Vai, Jean. Mas não queria perder o fio. De fato, o que é o upcycling, né? Então é você conseguir aumentar o ciclo de vida daquele produto, né?
Ou Legal. o que a gente faz aqui no Regenera, que é reincluir ele em uma cadeia, né? Então, imagina que tudo tem começo, meio e fim, e quando chega no fim, geralmente o fim está muito atrelado ao descarte. O upcycling, ele traz um conceito onde a gente consegue reinserir aquilo que seria descartado novamente para um ciclo de vida de produto, né? Legal. Então, muito do trabalho que a Karina e o Alex fazem é 100% pautado nisso, né? Então, tinha até 2 pontos que eu queria trazer muito aqui para contribuir, porque, como eles mesmos trouxeram, né? É muito difícil você ser criativo com algo que seria descartado, né? Muito mais fácil você pegar um tecido plano, que você consegue trabalhar em cima dele, e o céu é o limite pensando em criação, né? Sim. E por isso que eu falei no começo, né? Que a gente fala muito de arte, né? Porque tanto o trabalho da Karina quanto o trabalho do Alex, a gente tem ali uma característica que eu valorizo muito, que é o dom de artista, né? Então é você conseguir gerar valor em cima de algo que seria descartado ou está passando despercebido por boa parte da população, né? Então, hoje, eu falo muito que ser sustentável, né? A sustentabilidade é uma palavra que ficou tão batida hoje, ainda bem, mas ela ficou legal. Hoje é cool ser sustentável, né? Você pega nem muito tempo, uns 6, 7 anos atrás, se você falasse que você estava indo no mercado ou em algum lugar com uma eco bag, você parecia um extraterrestre. E hoje, se você pega a sacola plástica no mercado, você é o extraterrestre, né? Verdade. Então, é um ponto legal, porque isso está muito mais próximo da nossa realidade. E eu uso o exemplo da ecobag assim como um exemplo que ela era mico, entendeu? A ecobag ninguém gostava. Você falava, meu, onde você vai com essa ecobag? O que é isso? O que você está carregando essa sacola de pano? Não tem uma sacola de papel. Era estranho, né? Tirava a gente da nossa zona de conforto, né? E foi uma das micro-revoluções que a gente acompanha hoje como um grande movimento, né? Sim. Então, o trabalho que o Alex traz hoje com as bolsas, né? Principalmente, muda tudo, né? E acho que você tem até mais fala, né, Alex, do que assim, é. Então, e eu vou acatar já o teu gancho, por exemplo, esse evento que eu fiz agora final de semana, não só esse como os outros. É engraçado, eu tenho a minha embalagem, que é uma outra sacolinha que eu faço com o descarte de tecido, para que a pessoa coloque a bolsa dentro. Eu hoje tenho a sacolinha para quem quer, para dar de presente, porque todas as pessoas, é engraçado isso, essa mudança de hábito. Eu até uso muito quando os meus posts, que é criar bons hábitos e bons costumes. As pessoas elas querem levar a bolsa do jeito que tá. Você pergunta, você quer uma sacola? Não, já vou levar ela assim, ou se não já dobra e coloca dentro da outra bolsa que ela tá. Mas não leva mais a sacola. Então é muito doido essa inversão, assim, essa consciência que as pessoas têm. Legal. De não gerar mais lixo. Que elas já entendem que aquele produto já é um produto final para ser usado. Sim. Então é muito doido muito isso. Bom. Muito bom. Quer comentar alguma coisa, Karina, da upcycling? Então, tudo que eles falaram, né? Perfeito, exatamente igual o Alex falou agora, que as pessoas estão pegando, já colocando direto, usando já direto saindo dali de onde você tá, já pegando e já usando, isso tá bem frequente, realmente. E isso é muito bom também. E igual o upcycling que vocês estavam falando, de pegar. Tem muita gente que confunde, na real, né? O upcycling com reciclagem. Só que é totalmente diferente, porque a reciclagem já utiliza mais os métodos químicos, né? Que ou vai deixar ele mais mole e vai transformar em outro plástico, ou desfibrar e transformar em outro tecido, aí usa já processos químicos. E o upcycling já vem com esse conceito de utilizar a matéria que já está ali daquela forma, agregando a modelagem, a estética, o valor em si naquele material. Como eu faço com um colchão inflável, como eu faço com um guarda-chuva. Então, isso já vai agregando várias cadeias, sabe? Agregando valor, principalmente para não deixar esse descartar.
O colchão inflável, para mim, é um dos materiais mais incríveis que tem, igual com a câmera de pneu. Mas, ainda não mexo com câmera, mas o colchão inflável é sem limites. Dá para fazer muita coisa com ele. E ele é grande. O jeans dá para fazer muita coisa. Então, tipo, a gente agregando valor a esses materiais que seriam lixo. O guarda-chuva. Quantos guarda-chuva a gente não encontra por aí? Eu utilizo muito o guarda-chuva. E isso Boa. vai Existe até o agregando mundo dos valor. guarda-chuvas, né? Que a gente sai com guarda-chuva, tá chovendo, quando tá sol. E ela Você esquece o comentou um guarda-chuva. negócio que eu puxei, acabei me lembrando de um cara que eu comecei a seguir há pouco tempo, não vou me lembrar, ele não é do Brasil, ele faz jeans, ele usa o jeans, esse jeans que é descartado, né? Ele faz armações de óculos, eu não sei se vocês já viram. Nossa, Que legal. É um processo surreal, aí Olha. você para pensar como esse cara teve ideia em pegar o jeans, né? E desenvolver, aí é lógico, ele usa processos, né, para que ele fique firme, Mas ele usa cria, química. ele usa, se eu não me engano, resina, para poder juntar eles, Ah, tá. juntar Pode parte crer. por parte, e depois ele recorta e faz o lixamento, o brilho, tudo mais para ficar. Legal. Então, depois eu até te passo. Muito bom. Mas Fiquei surreal curiosa. você vê a criatividade da pessoa Sim. com o jeans. Então você vê que o jeans não precisa ser só o upcycling, né, para um objeto de vestimento. Tá. Você vê que o mundo é infinito. Sim. Eu já vi almofadas, né? Assim, isso acho que é mais comum até, né? Almofadas feitas de jeans e tal, e fica bem estilosa até, né? Assim, achei bem super bacana. Então, o jeans é até engraçado. Quando você fala jeans, para qualquer pessoa, ela vai remeter a uma calça jeans, Sim. uma blusa jeans. E não, jeans é um material descartado, que a gente sabe todo o processo, blá, 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 mas, cara, é uma matéria-prima que abre um leque para um monte de possibilidades. Nossa, demais. Muito bom. Legal, muito bom. Tô vendo vocês falarem aí, né? Arte, sustentabilidade, consciência. E eu queria, você que está nos ouvindo e nos assistindo, né? Nós estamos gravando não somente em áudio, aqui em formato podcast, mas também como videocast. Então, se você está só ouvindo e quiser assistir, também vai estar disponível nas plataformas o nosso vídeo da nossa gravação aqui. Mas eu queria fazer uma provocação e também um convite para você que está nos ouvindo. A gente está falando aqui de arte, sustentabilidade, consciência. E assim, você já pensou que o futuro, né, do nosso planeta, né, a gente tem visto muita movimentação sobre esse assunto nos últimos tempos, né? Ele realmente está na sua mão. Você já pensou sobre isso? Porque a gente está falando aqui de coisas pequenas, ações pequenas, né? Vocês comentaram da garrafa, da PET, enfim, né? Coisas muito pequenas que a gente pode iniciar, né? Então, acho que essa transformação realmente, ela começa pequeno, né? E, inclusive, assim, decisões como o consumo também, né? Quando a gente começa a mudar nossa mentalidade, não somente tipo upcycle, reciclar e tal, mas é como um todo. Não tem como você mudar só um pedaço, né? Quando você muda, acho que você se transforma, né, com outros olhares, então, decisões de consumo, né? Então, é muito interessante essa conversa, né? E aí, qual que é o convite que eu queria fazer para você que está nos ouvindo, né? Que a GreenMatch, né, ela ajuda toda essa jornada, né, como o Jean já comentou aqui. Então, o site da GreenMatch, ele é muito interessante, né? greenmatch.com.br. Eu queria convidar vocês a conhecerem melhor essa empresa, conhecer esse movimento, a curadoria exclusiva, né? Que são produtos verdes de verdade, né? Não é só na sustentabilidade no modelo raso, né? Realmente todas as ações que a GreenMatch faz, elas estão comprometidas em toda a cadeia. Então isso eu acho muito bacana. Então é um convite que eu queria deixar aqui para você que está nos ouvindo ou você que está nos assistindo. Eu queria comentar com vocês, né? Nós estamos gravando aqui em São Paulo e aqui em São Paulo tem uma área industrial e comercial muito conhecida que é o Bom Retiro. E por muitas vezes, no passado, eu transitando pelas ruas do Bom Retiro, eu ficava impressionado na época, aquele monte de saco enorme, né? Olha o termo que eu usar, o saco de lixo, né? Porque aquilo ali para mim era descarte, lixo e tal, né? E eu vi aquilo e falei assim, nossa, gente, né?
Para onde que vai todo esse montaréu de retalho, né? De sobra, enfim, né? Isso alguns anos atrás. Vocês sabem se essas empresas, indústrias e tal, esse movimento de upcycling, ele tem essa entrada hoje forte nessas indústrias, ou é um movimento ainda que ainda está iniciando? Porque é assustador, né? O que eu observo daqui em São Paulo, o que eu conheço, pessoas que eu conheço, ainda é um processo que precisa de muita mão de obra. Tá. Desde aquele assunto que eu comentei sobre o processo de criação, de você juntar pequenos pedaços para criar um tecido plano novamente para ser usado, esses retalhos que são descartados no centro, ainda não é usado totalmente, ou melhor, corretamente como deveria. Tá. Porque precisa de, por exemplo, um amigo uma vez me mandou um saco desse. Eu falei, opa, me manda aí que a gente vai aproveitar. Eu tive, e olha que eu sou criativo para fazer essas coisas, porque eu trabalho com isso. Sim. Eu tive dificuldade, porque são pedaços que você tem que pensar como você vai juntar isso. Por isso que as pessoas acham mais fácil jogar, descartar isso do que reaproveitar. Então, acho que por conta dessa dificuldade, mesmo, eu sei que hoje em dia tem ONGs, tem associações que juntam costureiras, que fazem essa busca, né, esse recolhimento dos tecidos, mas ainda está em processo ainda. Eu acho que sim, vai chegar uma hora que isso vai estar sendo bem aproveitado. Na verdade, legal. acho que ele não vai nem chegar na calçada, ele já vai sair da fábrica, da indústria, já com destino, e já vai direto para o caminhão para ir já destinado a algum centro. Boa. Mas eu acho que ainda não está tendo o olhar como precisa. E aí, falando isso que você comentou do lixo e tal, né? Eu vi uma reportagem que 15 toneladas, acho que era isso, 15 toneladas por dia, alguma cidade, enfim, um país da África recebe esses retalhos e tal, né? 15 toneladas, acho que é isso, 15 milhões. Esse é um número assustador que eu vi lá. Falei, nossa, gente, diário. Para você ter ideia, na pandemia, quando começou e todo mundo começou a fazer máscara de proteção, teve algum momento que eu precisei ir para o centro lá do Brás, Bom Retiro. Eu fiquei impressionado na hora. Eu já fiquei olhando e já tentando criar na mente o que eu poderia fazer com aquilo ali. Porque sobravam tão pequenas partes da modelagem da máscara que eles passam naquela máquina, né? E você percebia, eu observo de uma forma ampla, eles só queriam saber de fazer máscara para vender. E eu de olho naquilo que eles estavam jogando fora. Entendi. Era muito saco, era muita coisa. E eu já fiquei pensando, pô, que em casa eu não tenho mais aonde, como eu tenho meu estúdio em casa, então eu não tenho espaço para guardar. Te juro, eu pensei, vi tudo aquilo e eu falei, eu vou levar tudo isso para casa, eu vou juntar, vou fazer e não vou deixar aqui na rua. Mas as pessoas pensavam só na venda daquilo e não naquele descarte. Então por isso que eu falo que ainda é um processo muito longo. Tá engatinhando, né? Tem um papel bem importante também, Fábio. É importante a gente conseguir enxergar as esferas, né? A esfera do artista é o desafio de conseguir trabalhar com aquela matéria-prima, mas ao mesmo tempo você trouxe um ponto que é muito que a Green trabalha, né? Que é nessa questão de conscientização, de mudança de hábito, de conexão. E a gente tem um ponto que ele é muito importante. Enquanto o consumidor ele não ver valor nesse tipo de iniciativa, vai ser ainda mais difícil a gente conseguir avançar com tudo que a gente tem para fazer. E isso é uma realidade, né? Você vê, por exemplo, o consumo desenfreado quando a gente entra dentro da categoria moda do fast fashion. Assim, que tá ali, ó, empurrando roupa em você todo dia e roupas praticamente descartáveis. Sim. E tá ali, troca de coleção, troca de coleção, troca de coleção. O que você não tá gerando? E quantas pessoas hoje conseguem olhar para um produto que vem do upcycling e de fato enxergar o valor nele, né? Tá. E o valor, ele
conecta tudo, né? É desde a questão de como que você vai trabalhar essa matéria-prima, que não é uma matéria-prima, como a gente falou, que vem, assim, perfeita. Uhum. Como que você vai colocar o seu dom de artista ali para criar uma peça que seja funcional, que tenha design, que seja bonita e que cumpra o papel dela. E como que você vai contar essa história para a pessoa que está na ponta, que vai ser impactada por esse produto, mas que ela precisa enxergar ele não como aquele produto, é o sustentável, pô, muita gente ainda fala, é brega, não sei, não gosto. Não, você tem que conseguir enxergar Sim. o valor que foi atribuído em cada etapa do processo produtivo daquilo ali que seria um resíduo, entendeu? Então, assim, legal. é uma transformação, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábito, a questão de uma bolsa feita através de um material virgem, vamos dizer assim, e uma bolsa feita através de um material que vem do upcycling, assim, ela tem muito mais storytelling para contar, ela envolveu muito mais processo, ela envolveu muito mais o pensar, né? Porque o Alex mesmo traz um ponto dele não usar moldes. É uma criação do zero, crua, né? Então, eu acho que é até legal, Alex, você trazer um pouco de como que funciona, né? O seu processo criativo, né? Então, a gente já sabe mais ou menos, mas é importante quando a gente olha uma peça da Trapos, né? Acompanhar cada etapa, né? Então, desde a chegada da matéria-prima, da escolha, da montagem, até a gente conseguir. Isso eu quero falar sobre esse lance até, mas quero falar em relação um pouco da Green Match. Eu sou observador demais, né, por ser criativo, e tem um lance que quando eu conheci a Green Match, na verdade eles me encontraram, né? Uhum. Eu fui adotado pela Green Match. É engraçado que eu vejo que tem outros e-commerces, outras pessoas que entram nesse meio apenas para vender produto sustentável. E a Green Match é muito louco isso. Eu não estou falando isso só porque estou na frente do Jean, não, tá? Me apaixonei pela Green Match porque eles veem realmente o artista que cria as peças, eles não veem como isso eu já conversei com o pessoal, como manufatura. Tá. Eles não veem como ele vai produzir e eu vou vender. Não, eles veem primeiro como artista. O que esse artista faz? Legal. Qual é o processo de criação dele? É muito distinto. Outros e-commerces que eu já conheci e alguns que eu vejo já pipocando por aí, com esse diferencial que tem da Green Match. Eles veem o artista e o que ele produz e como ele produz. É um diferencial muito grande. Bacana. Até a forma de você ver como eles divulgam isso, da forma como eles falam isso em relação a outros e-commerce sustentáveis, Sim. eles valorizam realmente a forma. Por isso que eu me apaixonei e eu não... Quando tem algum outro e-commerce, eu comparo na hora. Não tem como não comparar. Legal. Porque até quando eu fui conhecer o pessoal da Green Match, eu levei alguns trabalhos. Por exemplo, já mostrando até isso daqui que já está sendo meu xodó ultimamente. Boa. Não é só uma bolsa. Quando eu contei para eles todo o processo, porque eu costumo trabalhar muito com retas. Então, quando eu comecei a mostrar todo o meu processo, eu faço assim, assado. E aí a gente discute muito sobre o lance de cores, de como vai ser. Então é legal que eles te ouvem, eles não falam assim, não, eu quero isso daqui, tantas dessa daqui. Não, eles querem entender qual é o processo que você faz, Legal. como você faz, o que dá para fazer. É engraçado que eles não falam nem em quantidade, vamos fazer tantas quantidades. Não, o que dá para fazer com o que a gente tem de matéria. Legal. Tanto que uma ideia muito bacana que esse projeto da Green, que é o Regenera,
é legal porque eles estão ao lance de conta-gotas sobre tudo isso que a gente estava falando, das famílias educarem de uma forma simples. O Regenera tá bem isso. Por isso que eu gostei e falei, bora, tô dentro, vamos nessa. Muito bom. Que é educar as pessoas que tem uma peça que já não usa mais, não vai doar porque, né, tem algum defeito, tem alguma coisa. Então, beleza, ó, isso daí dá para você fazer uma arte que você vai continuar usando Muito por legal muito mais tempo. E mesmo assim, quando você parar para pensar, putz, vamos, sei lá, desenvolver uma bolsa. Você fala, essa bolsa vai durar 10 anos, depois eu jogo fora? Não, ela vai estar melhor, ainda mais que a ideia é trabalhar com jeans, que é um material hiper resistente. Aí você fala, dura 10 anos. Você pensa na hora, assim, depois eu jogo fora. Não, o material dela vai estar melhor ainda para criar um outro objeto, uma outra coisa e continuar. Muito bom, muito interessante, muito interessante. Karina, eu tenho uma pergunta para te fazer em relação aos materiais que você usa, né? A gente está discutindo muito sobre o jeans aqui, né? Qual que é o material que você usa mais hoje? Você comentou dos colchões e tal, né? Tem um material que você usa mais hoje? Você é mais focado em um tipo de material? O jeans. Boa. O jeans sempre ganha, porque é onde eu mais encontro, quando eu vou nos brechó garimpar para me fazer forro de algumas bolsas, os bucket hat. Então, alguma parte dele ele sempre vai ter jeans. Sempre, porque é um material que está sempre lá à disposição, tem muito em brechó. Tipo, jeans, não tem outra, tipo, você vai encontrar as blusinhas de viscose, mas o jeans é o que mais tem. Legal. E muitas pessoas não compram jeans por uma modelagem errada, cos baixo, algum desconforto. Eu, particularmente, não uso jeans, calça jeans eu não uso. Eu só tenho uma, assim, há muito pra usar, mas... Que daqui a pouco vai virar uma bolsa já, né? Porque não tá servindo. Daqui a pouco vai virar alguma coisa. Aí eu pego pra mim, porque já tenho memória afetiva com ela, porque foi uma calça de brechó e tal. Pronto, aí já entra em contato com a Green Match, fala, tem uma calça que é afetiva, a gente vai desenvolve uma bolsa para você não deixar a calça jeans guardada na gaveta afetivamente. Legal. Você vai ter ela pendurada no ombro ou nas costas e continuar levando isso. Pois é, muito legal. Vocês estão falando do sentimento, assim, da peça, às vezes, né? A calça e tal. Eu vi uma reportagem, às vezes, de móveis. A pessoa, esse móvel era da minha avó, e levava no lugar, reciclava e continuava na família o móvel, a penteadeira, enfim, né? Esses móveis mais antigos e tal. E isso que você falou agora é muito legal mesmo, né? Você ter uma peça sua que você não usa mais, vou jogar, vou doar e tal, você fazer o upcycling nela, né? Agora eu já. Que esse é um dos projetos que vai ter, né? Tem dentro da Green Match, que é uma pequena célula para as pessoas, para a gente poder fazer isso girar mais. Muito bom. Porque as pessoas sempre vão ter uma peça jeans ou até algum outro tipo de tecido, de material. Sim. Mas você sabe de histórias de pessoas que têm uma calça jeans, uma camisa jeans que já tá velhinha e que tem aquele apego. E a pessoa deixa ali guardada. E a ideia do Regenera pelo Green Match é isso, é a pessoa pegar aquela peça que está guardada, que tem esse sentimento afetivo, né, essa história, e continuar a história dela, mas de uma outra forma. Muito legal. E fazendo isso, então, e é muito louco, é isso que eu falo da Green Match. Todos eles ali, a forma como eles têm um respeito com quem cria, com o artesão que faz isso. Eles estão pegando esse ponto afetivo. Você tem uma peça que
tem sentimento, que tem história. Então, só de contar isso, você já consegue ter ideia. Não, já pensei numa calça Como minha é? aqui. Então, mas você já começa. Então, Já pensei. então, você já começa a ter uma ideia Engraçado. como eles pensam. Pois é. Eles não pensam como empresa. Sim, não, legal. Você entendeu? Então, assim, é legal, porque por que você vai deixar aquela calça ou aquela camisa que é do seu pai, que é da sua namorada, guardada? Ai, não, ele usou por muito tempo, tá aqui. Não, vamos desenvolver aquilo e vamos começar a mostrar para as pessoas que isso não precisa ser descartado, isso não precisa ser jogado, isso pode ganhar uma vida, novas histórias, sabe? Enfim, não ser descartado. Sim, muito bom. Né? Eu vejo que esse E tá junto, todo esse... né? Sim. E tá sempre junto ali, tipo, uma pochete, uma bolsa, sempre vai estar com você. E você vai estar com, tipo, nossa, esse aqui foi meu, esse aqui foi de tal pessoa. Isso é muito bom. Karine, eu fiz um trabalho agora há pouco tempo atrás, que eu me senti honrado até, que foi uma cliente que me mandou, hoje ela 50 a mais, só que ela me mandou uma manta de quando ela era bebê, para eu desenvolver uma bolsa. Porque ficava lá guardado e ela falou, não, eu quero que isso saia de dentro do guarda-roupa e eu leve isso. É engraçado que hoje, porque a gente está sempre em contato, que eles entram como clientes e depois se tornam amigos, né? Uhum. E ela me conta que ela fala com o maior orgulho que aquela bolsa lá era a manta dela quando ela tinha 6, 5 anos. Legal, muito bom. Então você imagina, eu já fiz né? isso também, de bebê, bom, com gente. manta de bebê. Então, Que a mãe queria que transformasse para a criança usar depois. Foi legal. Muito legal. Cria um valor bacana. a mais, né? Não é só uma coisa superficial ali. E o que o Jean falou também, né? Tudo tem uma... A cadeia toda tem uma história, né? Aqui a gente tá falando da peça, né? Mas tudo isso que vocês falaram, eu achei interessante, assim, o impacto social que dá, né? Vejo até o impacto social, até como mudança de mentalidade também. Não somente, às vezes, economicamente ou financeiramente falando, porque se você cria, né, um movimento, ONGs, enfim, movimentos que valorizam, né, os artesãos, né, toda essa indústria do upcycling, vai gerar renda para as pessoas, mas paralelo a isso também a mudança de mentalidade, né? Então acho que esse é o desafio principal, né? As pessoas às vezes pensam muito na grana, quanto que vai dar, né? Eu vou montar uma empresa para fazer isso, mas quanto que eu vou ganhar no final do dia? Eu vejo que tem muito esse pensamento de grana envolvida, né? De financeira. Eu vejo também um lance muito Sim. assim, quando a pessoa, o tal do lance do consumismo, é porque a pessoa gostou, concorda? Sim. A pessoa viu uma roupa, ela gostou daquela roupa, ela falou, vou comprar. Então, quer dizer, já houve um sentimento ali, independente se é do consumismo ou não, já houve um sentimento ali. E as pessoas, então, elas não entendem muito que você pode transformar algo que você teve, porque ele já veio com sentimento, ele não foi só uma compra. Só que se as pessoas pensassem melhor que aquilo que ela comprou há um mês atrás e não comprar um novo e pegar aquilo, já passou aquele sentimento que eu tive na hora da compra, vou transformar num shortinho. Legal. Vou transformar num bucket, sabe, num chapéu, sei lá. Então, aí eu volto a falar, Green Match, regenera, é isso que eles vão ficar batendo agora na cabeça de todo mundo. Muito bom. Sensacional. Papo muito bom, viu? Eu aprendi muito com vocês aqui, viu? Bom. Espero que você que esteja ouvindo também tenha aprendido. Conheça, né, a Green Match, né? Nós estamos falando aqui, claro que o Green Talks é um programa patrocinado pela Green Match, mas não é isso, né? Não é isso que a gente está conversando aqui. A gente está conversando de um movimento, né? De uma mudança de mentalidade, né? Vai muito além, né? De empresa, é um negócio realmente incrível, né? Acho que... Aí só falando que eu ia comentar, esqueci, sobre o lance do processo de criação. De criação. Isso, da Trapos. A gente usa o jeans, a Trapos trabalha com tapeçaria. Tá. Então eu tenho parceiros, até falando bem rapidinho, eu resolvi focar nas bolsas, mochilas, enfim, esse nicho, porque aonde eu trabalhava tinha uma tapeçaria do lado, e ele jogava muitos sacos de tecido fora.
E eu trabalhando ali, eu olhava aquilo, via o lixeiro levando, eu falava, opa, peraí, tem alguma coisa que tá errado aqui no caminho. Tá. Comecei a pegar, levar para casa. Como a Karina comentou, eu não sabia também costurar, eu costurava na mão. Então eu já pegava esses tecidos e fazia desenhos e costurava em camisa na mão. Comprei uma máquina de costura dessa doméstica. Não tinha YouTube, que hoje tem tutoriais. Sim. Mãe, me ensina a passar a linha na máquina. Ela me ensinou. Eu quebrei muita agulha até entender o processo. E desde aquela época que ainda não era tão natural, homem fazer curso de corte e costura, Sim. eu fui com um monte de tiazinha, eu era o único homem dentro, porque eu queria aprender a técnica, eu queria entender como costurar, o que fazer e para onde dava para eu ir. Enfim, aí depois altas histórias também em relação a isso, que dá para fazer um outro programa até. Boa, vamos continuar. E aí eu comecei a usar só tapeçaria. Tá. E aí agora junto com a Green Match a gente começou a unir a minha tapeçaria com o jeans. Então aí a gente tem vários trabalhos. Legal. Agora a gente tem vários trabalhos que a gente está usando bem mais, continua usando a tapeçaria, né? Que é a matéria-prima que a gente tem ali, fazendo toda a combinação de paletas, mas reutilizando jeans. Até para poder não só mostrar, como comprovar que o jeans é resistente. Dá para fazer 1000 coisas, 1000. Legal. Para você que somente está ouvindo, o Alex trouxe aqui bolsas maravilhosas, todas feitas nesse conceito que a gente está conversando aqui. Mas aí para quem, né, só está ouvindo, depois pode seguir o Alex nas redes sociais. Nós vamos deixar aqui o Instagram dele e tal. Você vai conseguir enxergar, né, o que a gente está mostrando aqui para quem está nos assistindo, né? Então são realmente peças muito bonitas. Parabéns pelos trabalhos. Obrigado mesmo. Muito bom. Karina. Oi. A gente está chegando no finalzinho do nosso episódio. O papo está muito bom. Acho que muito aprendizado, muitas reflexões, né? Muitas provocações. Inclusive eu convido, né, você que está ouvindo, se você gostou, acha que está valendo a pena esse papo todo nosso, compartilhe esse episódio com as outras pessoas, né? Passe o site da Green Match para conhecer um pouco de tudo isso que a gente conversou aqui mais a fundo. Conecte, né, com a Karina, com o Alex, com o Jean da Green Match. Vocês vão gostar muito e fazer parte desse movimento, né? Que acho que isso que é o importante, né? Karina, eu queria saber, partindo então para o finalzinho do episódio aqui, na sua cidade, né? Como que está acontecendo esse movimento? Que a gente às vezes fica aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo as proporções são tudo maiores, né? Então nós temos aqui Vila Madalena, para quem não conhece, é um lugar assim muito bacana de artistas, né? De arte, em todos os sentidos, não só, né, de upcycling, mas várias outras questões artísticas, né? Um movimento bem forte acontece ali, muito bacana. São Paulo é muito grande, né? Então, às vezes, pra gente aqui é fácil falar, né? Agora, cidades como a sua, Karina, né? Que é uma cidade menor, como que acontece? Qual que é o que você enxerga desse movimento? Olha, aqui eu não conheço ninguém que faça o que eu faço aqui. Então, no entanto, quando eu comecei a fazer, a explicar, a conversar com as pessoas sobre, elas viam que, tipo, como assim, sabe? Eu pegava roupa de brechó, higienizava tal, e transformava nas minhas coisas, a pessoa podia achar lindo, mas quando eu pegava no ponto, falava, garimpo de brechó foi transformado em tal coisa, as pessoas, tipo, ficavam assim, meio com receio, sabe? Hoje que tá começando a mudar a cabecinha das pessoas, de tanto eu falar, que eu vou na feira também, né? Tem uma feira aqui em Diamantina que chama Feira Camaleão. Então lá é onde eu tenho a oportunidade de chegar nas pessoas e falar mesmo sobre os impactos e o que a gente tenta diminuir nisso, né? Então, hoje está sendo mais fácil de falar, de chegar nessas pessoas e falarem sobre o impacto e tirar a ideia de que é uma coisa suja, que é um lixo, que poderia
que o destino só dele final é o lixo, sabe? Lá no aterro Sim. sanitário, sendo que não. Pode chegar a ser utilizado e usável, né? Agregando valor e estética ali nesse material. Igual quando eu comecei a utilizar o guarda-chuva. Nossa, é o que mais causa impacto nas pessoas, o guarda-chuva. Olha só. Porque eles têm que pegar na mão e falar, nossa, que diferente, não parece, sabe? Tem que encostar, tem que falar. Porque hoje, ainda bem, né, que tá mudando um pouco isso. Mas no início foi difícil. A afeição das pessoas era muito engraçada. Tipo, o Legal. impacto que causava mesmo. Mas Muito ainda bom. bem que tá mudando. Aí você pegando o ponto de falando de pessoas, ONG, não pegando esse ponto, assim, na real, mas de pessoas poderiam tá fazendo mais isso, e como poderia, porque aqui mesmo tem uma sala onde que eu aprendi a costurar, cheio de máquina de costura parada, onde poderiam estar Olha só. usando, sabe, para fazer isso, porque aqui é, as indústrias têm algumas fábricas de costura aqui, né, de marcas terceirizadas. Então, é tudo aterro sanitário. Tudo, ou é queimado, é enterrado e parado em aterro, os resíduos. Nossa. Meu Eu Deus, vou falo passar porque um eu final sei de disso. semana aí com você. Eu mesmo, igual você falou, eu não posso pegar mais nada, porque além do ateliê aqui, eu tenho um quarto grande, cheio de resíduos, cheio de material. E como eu faço tudo sozinha, então eu tenho que ir trabalhando isso, eu tenho que pegar, tenho que lavar, tenho que higienizar, passar, enfim, tudo. Tudo sou eu. Então Temos eu uma tento vida não pegar mais, porque muito igual. não tem mais espaço. Olha só. Bom, parabéns, né, pelo seu movimento, né, que você está sendo a precursora aí, né? Daqui a alguns anos, você vai ouvir esse podcast aqui e fala, nossa, lá atrás eu falei que era super difícil, agora já o movimento já cresceu. Então, você está construindo uma história e com certeza você vai deixar um legado muito bacana. Você que é nova, né? Você tem muito caminho pela frente aí. Parabenizar, né? Porque Sim, é difícil, Karina, né? até Assim, falando um lance bacana que eu estava comentando aqui antes da gente entrar no estúdio. Eu, quando comecei lá atrás, eu achava que eu era só um cara que fazia isso e ok. E agora, com um tempo, sei lá, de uns 2 anos pra cá, eu tô ouvindo muito mais pessoas que eu não fazia ideia que conheciam o meu trabalho. E me encontram, aí eu falo que trabalho, peraí, você é da Trapos? Você quem faz as bolsas? Então hoje eu vejo que eu estou conseguindo chegar em mais pessoas. E olha que eu tô em São Paulo, então aqui tem gente que faz, muita gente que faz. E você aí, Vai. cara, você é o tiro certo, sabe? É você que vai conseguir botar isso na cabeça de todo mundo. Então Sim. parabéns. legal. Você Muito viu que é a sua obrigada. responsabilidade Igual você aí, hein? falando Uma que grande você era o responsabilidade. homem que estava na costura, né? Eu era a mais nova que estava lá aprendendo a costurar. Na fábrica eu era a mais nova, a menina mais nova costureira lá na fábrica. E eu sempre peguei no pé em relação à sustentabilidade em todos os lugares. Então, Muito bom. as pessoas me Você viu conhecem por que... causa disso. Ótimo. Você viu que são ações que vocês fizeram lá atrás, que vocês acabaram de comentar, que fizeram que vocês estivessem hoje aqui com a gente conversando, né? Sim. Então nada é por acaso, é uma construção, né? Você começa alguma coisa pequeno, às vezes sem muita pretensão, mas quando você coloca o coração Sim. e tem um propósito por trás, acho que a constância, a frequência, você acredita, as coisas vão se movimentando. Então, parabéns para vocês dois. Persistência, né? No Obrigado. desistir. Persistência, é isso aí, muito bom. Parabéns. Bom, então agora realmente chegando, né, aqui o finalzinho do nosso terceiro episódio. Queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem sobre esse assunto. Claro que nós já falamos muitas mensagens aqui no nosso tema, né? Mas se vocês quiserem deixar alguma mensagem final aí para quem estiver nos ouvindo, por favor. Eu gostaria só de falar assim, eu sei que a gente está até no momento agora que está tendo congresso, né, no Egito, Sim. sobre o clima, tudo mais, né, e fiquei assistindo isso ontem à noite e fiquei matutando, pensando sobre isso. Falei que legal, que os grandes estão correndo atrás disso, e nós, pequenas células, pequenas sementinhas, estamos fazendo nossa parte. Sim. Então eu sei que já já todos nós vamos se encontrar e a gente vai ser uma grande maioria também para fazer, junto com eles, uma
grande diferença. Boa. Então eu acho que a minha mensagem é essa, vamos cada um fazer um pouquinho dentro de casa, um pouquinho no seu bairro, um pouquinho na sua cidade, que já já a gente vai estar junto como eles, grande, podendo fazer uma diferença muito maior. Legal, muito bom. Obrigado pela sua presença, Alex. Eu que agradeço, estou super honrado de estar aqui com vocês. Legal. Tá conhecendo a Karina, depois, fora daqui a gente vai se conhecer melhor. Vamos trocar ideia. Isso. Muito bom. Karina, quer deixar alguma palavra final, algum insight, alguma coisa que... Eu só, queria falar que as pessoas tenham mais consciência do consumo, sabe? E que aprendam. Eu sei que às vezes a gente não tem muito tempo de fazer tal coisa, pegar um jornal e fazer vários rolinhos e fazer uma luminária, sabe? É até terapêutico, mas criar, reciclar, evitar tanto descarte, assim, sabe? E ter ajuda de outras pessoas seria muito bom também, que é uma coisa que eu não tive muito, mas se alguém quisesse que eu ensinasse alguma coisa, eu ensinaria o que eu sei, sabe? Por isso que, quando você falou sobre grana, influencia em relação a essa parte, influencia sim e muito, porque máquinas de costura são caras. Se tivesse pessoas ou organizações de fábricas que pudessem ajudar a periferia mesmo, pessoas que estão em vulnerabilidade, tivesse essa oportunidade, eu acho que o impacto seria muito menos, sabe? Aí em São Paulo mesmo, acho que é onde poderia ter, e eu acho que tem, só que é pouco, sabe? Não tem muita ajuda. Aqui no interior não tem, não se passa tanto assim, mas se tivesse ajuda de vários mecanismos, que são toda uma cadeia, né? Não é só costurar, tem um corte, tem tudo, tem passar, tem revisão, tem tudo, né? Tem todo o ciclo, mas seria bem mais, acho que afobaria menos, não teria tanto descarte desnecessário. E a gente que está nesse ramo vê que pode ser utilizado várias outras coisas, só que a gente não consegue, a gente tenta fazer o máximo que dá e tentar suprir tudo isso, né? Pegar alguma coisa que seria descarte e fazer, ok, mas ainda é muito pouco. Se pouquinhas pessoas fizessem um pouquinho, já seria o suficiente, né? Então é isso, a gente está aqui para melhorar, porque já não é um pensamento egoísta, né? Igual tem várias marcas que só pensam no deles e deixam para todo mundo depois o resto que se vira, né? A gente não é egoísta nesse ponto, tipo, a gente está melhorando para futuro, tá ligado? Então, a gente tenta e muito. Não, mas vamos seguir. Karina, parabéns pela sua história, parabéns pela sua persistência. Né, uma história muito, muito bacana. Como eu disse, você é nova, super nova, mas já tem uma trilha percorrida e com certeza cada vez vai ter mais sucesso. Então, obrigado mais uma vez pela presença Sucesso aqui do pra nosso... gente. É isso aí, estamos todos pela mesma causa aqui, né? Jean? Sim. Bom, queria agradecer todo mundo que está presente aqui e colocar aqui 2 pontos, né? A primeira é uma reflexão para quem está nos ouvindo e uma provocação, né? Então, valorize o pequeno e o médio produtor, valorize o local, quem está ali perto de você. Você não precisa comprar um negócio que está a 1.000 quilômetros de distância, sendo que você consegue encontrar ali bem próximo de você. Então, valorizar toda essa questão que a gente falou aqui, muito do dom de artista, né? E quem ficou curioso e com vontade de participar de todo esse movimento, né? Então, eu convido a conhecer um pouquinho mais da Green, né? Então, pelo nosso site, greenmatch.com.br, pelas nossas redes sociais, @greenmatchbr. E quem quer fazer parte do Regenera, tá com aquela peça em casa, guardada há muito tempo, que não sabe o que vai fazer, que já não dá para doar, entre em contato com a gente em qualquer ponto de contato, seja rede social, e-mail, LinkedIn, site, Facebook, Instagram. Manda pra gente um oi. A gente vai ficar super feliz de dar o destino certo para Alex, Karinas e todos esses outros artistas que a gente ainda está conectando para fazer esse trabalho lindo e devolver isso para a sociedade de uma forma muito positiva. Então, deixo esse convite para quem quiser fazer parte, que estamos aí à disposição.
Muito bom, muito bom. Então, agradeço mais uma vez vocês três. Obrigado pela presença, pelas falas, por tudo que vocês falaram. Acho que foi muito agregador. Queria agradecer também você que está nos ouvindo ou nos assistindo até o finalzinho aqui. Convido realmente para entrar no site da GreenMatch, conhecer tudo isso que nós falamos aqui e muito mais, não é mesmo? Todos os links da GreenMatch, assim como das empresas do Alex e da Karina, dos Instagrams, vão estar aqui disponíveis na descrição desse episódio. Eu sou o Fábio Correia e me despeço aqui. Um grande abraço a você que ficou até agora e até o próximo episódio.